Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, como eu sempre faço, peço para você aí, você mesmo que ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai, deixa um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. Agora, se você não gostar, também não tem problema. Compartilhe na linha do tempo das redes sociais, no WhatsApp daqueles seus inimigos e de quebra, se vingue deles. E agora vamos para o que realmente importa, que é as histórias de terror. Vamos para a primeira de hoje, O Visitante. Há um tempo atrás, havia uma lenda sobre um visitante estranho que só aparecia durante uma tempestade. Essa lenda proibida nasceu de um canto e eu vou aprofundá-la. Espero que gostem. Martim estava observando atentamente a janela manchada pelas gotas de chuva que caíam incansavelmente. Maldita chuva! Não me deixa visitar a minha namorada, disse o jovem se afastando da janela. Nesse momento, a campainha tocou. Martim hesitou um pouco porque não esperava ninguém, muito menos numa tempestade como a que estava caindo. A campainha tocou novamente e o garoto se aproximou da porta, pegou na maçaneta e girou lentamente, sentindo um arrepio. A porta rangiu lentamente enquanto se abria. Martim ficou furioso e fechou a porta com força, ao ver que não havia nada e nem ninguém lá fora. O garoto pegou um livro na biblioteca do pai e entrou no quarto dele. Ficou acomodado na cama, colocou os óculos, acendeu um candeeiro e começou a ler. As horas passaram e o garoto adormeceu profundamente. Seu quarto estava tranquilo, em um silêncio profundo, até que a porta começou a se abrir. Entrou uma corrente de ar e só se ouvia um silêncio profundo, que logo se tornou o choro de um bebê. Martim acordou, ouviu os choros e, curioso, revistou todo o quarto dele, mas não encontrou nada. Voltou para a cama, arrumou a almofada e fechou os olhos. Mas o candeeiro começou a piscar. Uma sombra vazou por baixo de sua cama e ficou flutuando enquanto o garoto dormia. A sombra imitou o choro de bebê e Martim abriu os olhos. Imediatamente seus olhos ficaram vermelhos e sangue jorrou deles. Martim começou a gritar, caiu no chão e acabou batendo nos objetos que estavam em seu quarto. Como pôde, saiu desajeitado pelo corredor, mas sentia mãos de crianças no corpo dele, o choro de um bebê e lamentos de um demônio. Ficou quieto, não conseguia ver, não sabia o que fazer. Ficou no meio do corredor, nervoso e tentando ficar calmo. Mas os passos estavam se aproximando. Ele se afastou para o lado e ficou quieto, enquanto os seus lábios secos murmuravam: Leve tudo, mas não faça nada. Você está errado. Eu venho por você.
respondeu uma voz de eco. Martim sentiu um arrepio percorrendo todo o seu corpo e enchendo-se de medo. Tentando sair de sua casa, andava em círculos e tropeçava nos objetos, até que finalmente percebeu que não podia sair de sua casa. Ele não sabia o que estava acontecendo ao seu redor, mas mãos negras se acomodaram em seu peito, pegaram os seus membros e puxaram com força. Martim gritou, enquanto seus membros estavam espalhados por toda a sua casa. Quem é você? Quem é você? Balbuciou o jovem com o seu último suspiro. Eu sou algo que você não deveria ter deixado entrar, respondeu a voz. Neste momento entrou uma brisa na casa e a pele de Martim ficou pálida, começando a se esticar. Sua pele esticou, sua cabeça começou a crescer, assim como o pouco corpo que lhe restava. Ouviu-se uma explosão e o sangue saiu pela porta. As pegadas do visitante ficaram no sangue, saindo de casa. Assim, pegadas sujas de sangue, né? Como se tivesse passado por cima do sangue e deixado as pegadas saindo da casa. Uma curiosidade. Essa história é apenas um conto que se ouvia em fogueiras nas margens de um rio. Sua origem é desconhecida e o protagonista também. Muitos dizem que ele é um demônio, outros que é um vampiro. Outras teorias dizem que é uma história para assustar as crianças, para que essas mesmas não abram a porta para estranhos. Escrito e adaptado por Andrus Rodrigues e foi postado no grupo Novelas de Terror e Suspense. É aterrorizado. Será que é um conto? Pois era contado em fogueiras, né? E sabemos o que acontece quando se reúne pessoas demais em volta de uma fogueira, principalmente se essas pessoas tiverem mais idade e já tiverem vivenciado muitas histórias sobrenaturais. Sai coisas que até Deus duvida. Maneira de falar, mas não deixa de ser verdade. Bora para mais uma história? Meu avô sempre nos contava muitas histórias de coisas que lhe aconteceram quando era jovem. Mas há uma em especial que sempre me causava espanto e até algum medo. Ele contava que quando era jovem costumava ir junto com os amigos a uns bares que ficavam em Cautla. Naquele tempo, o caminho para chegar a todos esses lugares eram de terra, terrenos usados para semear. Portanto, a única maneira de chegar a esses bares era caminhando pelo campo. Vez ou outra tinha uma estrada de terra, mas era difícil. Naquela época, ele morava nos arredores do estado do México, muito perto de Morelos. Em uma ocasião, depois do trabalho, ele ficou de encontrar com um de seus amigos para ir a esses bares. Então, quando chegou a tarde, ele se reuniu com o seu amigo no local combinado e ambos começaram a caminhar por aqueles campos. No caminho, lentamente a noite foi alcançando os mesmos, e a única coisa que iluminava o seu caminho era o luar. Ambos estavam acostumados a percorrer essas estradas, então estavam indo bastante calmos e sem preocupações.
No entanto, meu avô conta que quase no meio do caminho, no meio do campo, eles viram uma bola vermelha, como se fosse uma bola de fogo. Pelas suas crenças, eles determinaram que o que estavam vendo era uma bruxa. Com um pouco de medo, tudo que fizeram foi rezar. Depois disso, ambos puxaram suas katanas e fizeram uma cruz. Pois outra crença das pessoas antigas é que as bruxas perdem o seu poder quando coloca algum metal em forma de cruz. Diz que assim que fizeram isso, aquela bola de fogo apagou-se e caiu. No meio do campo começaram a ver um caroço preto que se mexia. Meu avô e o seu amigo decidiram se aproximar, com cautela, é claro. Estando muito perto daquele caroço, diz que notaram que era uma mulher com um aspecto feio, porque sua pele era muito enrugada e tinha os olhos vermelhos, assustadores. Eles também notaram que ela tinha garras compridas. Ambos ficaram muito assustados com a presença daquela mulher, mas a primeira coisa que eles pensaram foi em acabar com ela. Começaram a procurar pedras grandes para atirar. No entanto, ele conta que quando fizeram isso, aquela bruxa falou com eles com uma voz um pouco rouca, dizendo-lhes para que não fizessem nada e que ela podia ajudá-los, pois pensou que estavam perdidos. Meu avô, com muito medo, respondeu que eles não estavam perdidos e que estavam apenas de passagem indo para um bar em Cautlan. Aquela mulher estranha disse-lhes que se a deixassem ir, ela lhes pagaria algumas bebidas. Indicou-lhes um bar específico, onde poderiam encontrá-la, e só tinham que perguntar por Rosa. Meu avô e seu amigo ficaram se olhando, indecisos sobre o que fazer. No final, eles decidiram deixá-la ir. Para libertar aquela bruxa, eles tinham que desfazer a cruz que tinham feito com suas katanas. Então, ambos voltaram para onde tinham colocado as suas katanas e assim que levantaram suas katanas, viram aquela mulher se envolver novamente em fogo e saírem disparada daquele lugar, perdendo-se na escuridão. Eles decidiram seguir seu caminho apesar do medo que sentiam e depois de um bom tempo finalmente chegaram ao seu destino. Eles tinham dúvidas se o que a bruxa lhes tinha dito era verdade. Então, abordados pela curiosidade, decidiram entrar no bar que ela lhes tinha mencionado. Meu avô conta que eles chegaram ao bar muito normal. Sentaram-se e em poucos minutos chegou o garçom perguntando-lhes o que eles queriam beber. Meu avô, com um pouco de nervosismo, perguntou ao garçom se eles podiam encontrar a Rosa lá. Aparentemente, o garçom já sabia que alguém viria perguntar por ela, pois depois da pergunta do meu avô, ele disse para esperar o momento que ela viria em breve à sua mesa. Ambos ficaram surpresos, pois nunca pensaram que Rosa realmente existia. Eles ficaram um pouco nervosos, né? Não é para menos, mas decidiram esperar. Depois de alguns minutos, ele disse que apareceu uma mulher muito bonita, que veio até a sua mesa com algumas cervejas. Os dois ficaram surpreendidos com a beleza daquela mulher. Quando se sentou, disse-lhes obrigado pelo que aconteceu lá há pouco. Meu avô sentiu um arrepio percorrer o corpo todo, pois não entendia como tudo isso era possível.
ele percebeu que estava diante da bruxa, que horas antes lhes tinha aparecido. Do medo, eles optaram por agradecer pela atenção e sair daquele bar. Eles perderam a vontade de beber naquela noite e preferiram voltar para casa. Meu avô conta que essa experiência nunca pôde ser esquecida. História de Efraim e foi postado no grupo Mitos e Lendas. É realmente uma experiência que não dá para esquecer mesmo. Ainda bem que não fizeram maldade com aquela mulher, né? Pois em vez da cerveja, eles poderiam ter tido algum tipo de represália. E vamos para mais uma história? Certa vez apareceu em minha cidade uma criatura estranha. Os antigos diziam que era o lobisomem. Outros mais céticos alegavam que poderia ser um bugio, macaco comum em nossa região. Sempre nesses casos, as pessoas que não acreditam buscam outras explicações, né? Porém, os uivos foram aparecendo com mais frequência. Avistamentos, embora não tão nítidos. Não foi restando dúvida que seria um lobisomem. Eu e mais 5 amigos criamos um grupo para sair procurar o bicho. Andamos por muitas matas e ruas de terra e nada. No terceiro dia de busca, ouvimos na direção em que caminhávamos muitos latidos, tipo uma multidão de cães. Seguimos em direção e avistamos um lobisomem e atrás dele uma legião de cachorros latindo. Tinha uns 20 cachorros atrás dele, mas nenhum chegava perto, pareciam hipnotizados. Quando ele percebeu a nossa aproximação, adentrou na mata, e os cães, como se houvesse um comando, retornaram correndo pela estrada. Entramos na mata, vasculhamos vários lugares, não achamos nada do bicho. Foi quando notamos uma revoada de pássaros e corremos em direção. Mas encontramos apenas uma camiseta pendurada em um galho de árvore. O bicho sabia como se camuflar mesmo na mata. E é por isso que é tão raro alguém ver um lobisomem, porque mesmo procurando é difícil avistá-lo. Acreditamos que a camiseta encontrada no galho, com bastantes sinais de como que se tivessem ciscado o chão em volta da árvore, seria o local onde ele se transformou. Findou a lua cheia e não se ouve mais relato de uivos ou aparições. Encerramos nossas buscas sem sucesso. Este relato foi postado anonimamente no grupo Casos de Lobisomem. Bem, eu acho que o lobisomem percebeu que estava sendo perseguido e despistou vocês. E garanto que isso foi um golpe de sorte, pois ele facilmente poderia aniquilar com os 5. Cuidado, tem coisas que não devemos ir atrás, pois, como dizia minha mãe, quem muito procura chifre na cabeça de cavalo, às vezes acham. Agradeçam muito a Deus e a espiritualidade por esse lobisomem não atacar vocês. Acho que deveria ser de sina, pois se fosse um cão do inferno, ai, 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 ai. E aqui, neste relato, tinha um comentário que eu achei legal compartilhar com vocês. Não vou dizer o nome da moça que fez o comentário, pois não sei se seria viável, se ela gostaria que alguém visse, tá? Por respeito a ela.
Morei em uma cidade no interior paulista com 4.000 habitantes em volta por cafezais. Eu morava na penúltima casa da rua antes do cafezal. Foi numa noite de quinta para sexta e saiu um bicho parecendo um bezerro preto do meio do cafezal. Andava pela rua revirando lixo. Todo mundo da cidade sabia da existência desse bicho. Ninguém saía de casa. Todo mundo era parente e mantinha isso em segredo. Morei 6 meses, vendi a casa quase de graça e praticamente voltei para Campo Grande. Então, eu morei numa cidade pequena também, interior de São Paulo, rodeada de cafezais, plantação de pinos, entre outros, sítiozinhos. E lá sempre tinha histórias de lobisomem, uma atrás da outra. Por isso que eu resolvi criar o canal Angel Black Contos de Terror, para ver mais relatos, né? Não só dessa criatura, como várias outras coisas sobrenaturais. E aí, meus aterrorizados, gostaram das histórias de hoje? Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas e deixe um comentário aí com respeito como forma de incentivo ao meu trabalho. Ei, não esqueci de você não! Você que não é inscrito e está quietinho, só vendo os relatos, se inscreve aí, não fique de fora dessa, vai ser uma honra ter você aqui conosco. Meus aterrorizados, todos esses passos ajudam muito o canal. Vocês que já são mais antigos já sabem disso. Mas quem quiser e puder dar um up a mais, super chat, super stickers, valeu e até mesmo pix, pode estar fazendo isso para dar aquele up. A chave do pix vai estar aí na descrição do vídeo, mas só quem quiser e também puder, valeu? Se você tem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que está na descrição do vídeo. Eu contarei o seu relato, conto ou história te dando os créditos, divulgando o seu trabalho, anonimamente, ou transformando em conto. Você decide como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Só não esqueça de escrever como quer vê-los no e-mail. Você pode também ir lá nas playlists do canal. Está recheada de vídeo. Aí na descrição também tem muita coisa. E mais, Angel Black agora está lá no Spotify. Se você quer ouvir mais histórias de terror, as antigas, que começa lá em 2015, vai estar saindo no Spotify. Já tem várias lá, hein? Se fosse você, não perdia. Você pode também prestigiar o canal de variedades e me seguir nas outras redes sociais. Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muitão, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a vocês aterrorizados. Vocês são soda pra baralho. Sem vocês eu não estaria aqui. E o canal Angel Black Contos de Terror não estava a cada dia dando um passo à frente. Muito obrigado, viu? Gratidão eterna a todos vocês. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Au!